Começou, vamos lá. 4, 5, 6, né, gente? 4, 5, 6. Estamos em Eclesiologia Neotestamentária. Neotestamentária. Acabou o meu quadro. Eu esqueci de comprar hoje aquele. Esqueci de comprar. Amanhã eu compro. É, papel, porque eu gosto muito de quadro, né? Não, eu gosto de quadro. O domingo foi legal ali, né? Domingo. Que é a ideia do tríades, né? É porque eu não entendo outras partes. Se eu entendo outras partes, só fica meio. É que assim, na verdade é isso que quanto mais você tenta pensar para explicar Deus, você não entende. Ó, o pessoal não acha que Deus está no espaço? Deus está no espaço. Ele não está. Ele pega o espaço na mão assim, ó. Ele está fora do espaço. E o espaço é grande pra caramba, velho. O nosso Deus é muito grande. Rapaz, muito lindo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Eclesiologia neotestamentária. Eu só quero aproveitar que está gravando aqui para deixar os sentimentos das duas alunas nossas aqui, a Dicele e a Renete. Não. Renete também não, não, não. Não, só a Dicele. O tio dela partiu para o Senhor. Que Deus console a família. É a família Dias, não é a Dias? Bruno. É. Que Deus conforte e console todos, né? Mas está com Deus, está com Jesus, hoje está descansando. Amém. Vamos entender hoje o pluralismo da eclesia. Por que ele é plural, né? Vamos entender isso aqui. Ok? Parte 1 aí. A mensagem da eclesiologia, pluralismo, eclesiologia. Estudar a igreja é indispensável para quem está se aplicando a entender a teologia. E quando nos referimos à igreja, não significa igreja católica, igreja copta, igreja armênia, igreja ortodoxa, nem mesmo a igreja protestante ou evangélica. É o estudo da igreja como organismo vivo, da obra de Cristo. Vemos assim a importância da eclesiologia na teologia cristã. Por esse motivo, é uma disciplina indispensável sob o prisma de teologia cristã. Pessoal, eu expliquei para vocês sobre a igreja protestante, a igreja evangélica, né? A igreja reformada, a igreja católica. A igreja católica, ela surge no 2º século, lá com aquele negócio, daquela carta como é que chama aquele homem lá? Inácio. A igreja copta é mais ou menos aquela época. A ortodoxa grega, que hoje ela é forte, né? Que tem patriarca, não tem papa, ela é de 1054. Agora, o pessoal confunde aí a igreja protestante e a igreja evangélica. Nós somos evangélicos, não somos protestantes. Os evangelicais, os que não protestaram, os que fizeram pequenas reformas. Então, não chega a ser protestante ou reformado, né? Os reformados mais mesmo são os luteranos, que é a maioria alemã, né? Os luteranos, deles tem os, ah, os, ah, ah, os luteranos, vem os reformados, que parte da igreja presbiteriana se assume como reformada, né? Aí nós temos os evangelicais, que são lá do século XVII, que somos nós, né? Os batistas, que não teve um protesto, a gente só não andou junto com a igreja católica, saímos, né? Deixamos aquilo de lado, mas não foi basicamente um protesto. E iria sair de qualquer forma, não precisa nem protestar, e não ia continuar andando junto, né? Até porque, no caso da presbiteriana, da congregacional e da batista, foi o período do não conformismo, quando os pequenos grupos saíram da igreja anglicana e diziam, a gente não aceita isso. Mas não era um protesto, era só não aceitar. Já ao contrário do Lutero, ele foi lá e protestou mesmo, ele pegou os 95 teses, eram teses, né? Eram teses. Então, a tese é um negócio puxado. Para entender aqui essa parte, né? Então, a gente está estudando a igreja em si, não essas ramificações que houveram depois. No sentido soterológico, o que é soterológico? Quem lembra? Salvação. A igreja é a agência viva, onde a obra de redentor de Cristo se faz vivida na vida do ser humano. Vívida, né? Mesmo sendo a salvação individual, porém, no ambiente de igreja,
A comunhão, o encontro, a agregação dá o devido valor a esta experiência. Não é no ambiente eclesiástico que a pessoa encontra a salvação. A redenção está em todos os lugares, a todo momento, porém, a vida da igreja facilita essa experiência. Aí vem o pluralismo, né? Jesus não deixou o manual, como fazer, Deus ser igreja. É claro que em seu ministério trouxe como exatidão o próprio de ser igreja. Porém, a igreja é composta de pessoas, e as mesmas são frutos de uma antropologia mutante. Olha essa frase aí, antropologia mutante, é isso mesmo. O ser humano, ele muda de acordo com a ambiência, né? Ele vai criando novas características. Por exemplo, a idade paleolítica era a idade que não tinha nenhum tipo de instrumento. Tudo era rude. Tudo era pedra lascada. Né? Para tudo eles usavam pedra, né? Com o passar do tempo, tem o período mesolítico, que vai... Isso é da idade da Era Antiga, tá? Não, a era tinha pré-histórica e a Era Antiga. Que ela vai dessa época até 466. O mesolítico, o homem começa a entender que ele pode comer um tomate. Não é só caçar. Não é o Cro-Magno que só caçava. E exatamente, ele começou a plantar, ele começou a ver uma jaca, ele comeu, falou, alimentou também, não precisa comer o animal não, Então, também alimenta. Aí ele começou a achar que, aí ele viu que a terra que nascia as coisas, começou a plantar, aí nasceu o quê? Tipo os estados. O cara começou a colocar uma cerquinha. Não, aqui é minha, não, fica aí, aqui é meu. Aí começou os lotes aqui em Balneário Camboriú, né? Aqui é meu, aqui é meu, aqui é meu. Eu acho que Deus morre de dar risada. Os caras vendem aqui apartamento por 5 milhões. E Deus racha lá, esses caras são doidos. Tudo era meu, não tem ninguém isso aí, ó. O cara vai, coloca a plaquinha e vende. Hã? 40 milhões? Pois é, e Deus vai ficar rindo, porque o homem chegou, colocou uma plaquinha, vende-se. Não é estranho? Não é estranho? Deus, o cara chegou aqui do nada, põe a plaquinha, é meu, vende-se. É muito, né? Muito idiotice. Vamos lá. E aí, você vai ter o Mesolítico nesse período, o homem começa a plantar, daí que vai nascer a agricultura. Olha a aula de... também, né? Vai nascer agricultura, o termo agricultura, né? A cultivar, né? Olha, cultivar a terra. E aí ele vai ficar entre a caça, entre a pesca, o cultivo. Vem a escrita, período neolítico. O homem começa a entender, começa a documentar, nascem as permutas, depois os ciclos de prata, os ciclos de ouro. Aí acabou o ouro, acabou a prata, porque ó, os ricãos juntaram. Aí inventaram o bronze cunhado, aí vem a moeda, e aí o mundo desenvolve. Então é interessante isso aí. É mutação, é isso justamente. Isso sem falar de roupa, de comida, de socialização, né? Interessante. Assim, de acordo com o movimento da igreja, o crescimento e inserção de pessoas, culturas e costumes, cada etapa da história de desenvolvimento da igreja surgiram necessidades de modificações organizacionais e específicas para facilitar que a igreja cumprisse o seu propósito. Essa perspectiva de olhar o propósito estabelecido para a igreja deve reger também esse estudo sob a égide da eclesiologia. Nesse pluralismo, a atuação, não podemos dizer que aqui temos um modelo perfeito de igreja. Seria um tanto pedante. Visto que a igreja se projetou na cultura e não a cultura moldou a igreja. Ó, o Walter chegou aí. Aí, Walter. Bem-vindo aí, da igreja. Desta forma, a missão, o propósito e a natureza da igreja nos dá base para investigações referentes aos métodos e estruturas para facilitar que a igreja cumpra a sua missão designada. Então, presta atenção aqui numa coisa. Nós estamos falando aqui agora, a igreja chegou num contexto. Ela vai ter que se amoldar à proposta social da época. Qual que era a proposta social da época? Era a Grécia. A Grécia trouxe o Estado. O Romano estabeleceu as coisas, mas a Grécia trouxe o modelo do Estado. O modelo do Estado tinha o quê? Tinha um local, havia uma pessoa que era o presidente e os que auxiliavam, que chamavam de quê? De eclesia. A eclesia era só para resolver problema. A igreja também, sabe? Né?
Era convocada a eclesia, uma assembleia. Eclesias, fora chama. Fora chama. Eclesias, fora chama. Colocava um líder que era o presbítero, presidente, e o diácono, que eram os auxiliares. A igreja importou essa ideia, a igreja pegou essa ideia e ela usou. E ela usou e cristalizou, porque hoje ninguém usa isso mais, a não ser a igreja. Mas era comum. No tempo de Jesus tem um presbítero lá que não era crente, não é? Presbítero da região lá. Depois eles colocaram isso para a igreja, né? Aí cristalizou para a igreja. Então, o pluralismo profético. Um projeto guardado no mistério de Deus como uma conexão ao modelo dele mesmo e o futuro reino de Jesus, Senhor da igreja, Mateus 25, 34. Uma passagem do tabernáculo ao templo e o significado de Deus ter seu povo reunido. Não sob toalhas, mantos e peles, nem tampouco sob paredes de alvenaria, e sim um projeto de congregação, onde Deus pode voltar à forma do Éden e, através do sacrifício de Jesus, na efusão do Espírito Santo, ter de novo acesso ao homem e o homem ter acesso a ele. A igreja é um fenômeno, mantém viva a mensagem do Evangelho da graça de Deus e torna-se assim uma grande nuvem para o alcance de todos sob a perspectiva do propósito divino. A salvação de todos que buscam. Neste ponto, a igreja necessita estar consciente do seu papel na terra e atender à demanda divina de proclamar a vida restaurando gerações. Aí você vê João 10, 16, Mateus. Então, a missão da igreja é essa: pegar a igreja hoje em dia e tornar ela em política, tornar ela em clube social, muita coisa que não é igreja. Infelizmente. Mas a igreja é uma agência para a comunicação do evangelho. O que é o evangelho? Cristo que morreu pelos nossos pecados, no terceiro dia voltará para buscar os seus santos. A mensagem da igreja é a salvação nele. Então a igreja ela é um farol que ilumina os arrecifes, né? Para que os navios não batam, não colidam. A igreja não pode perder essa perspectiva nunca, nunca. Aleluia. Falando nisso, eu vou estar pregando dia 20 no Congresso Internacional lá no Sul, os países do Sul. Eu vou estar pregando com intérprete em espanhol. Eu falei que o irmão que podia pregar em espanhol, ele falou, não, deixa que eu interpreto. Deixa que eu interpreto. Hã? Não, a Coreia é depois. Então, eu estou ficando chique, internacional também, aqui internacional também. Argentina internacional, né? Argentina. Olha aí. Isso. Uau! Tá vendo? Então, aqui vai ser a igreja... não, peraí. Eu vou ter essa conversa aqui de missões urbanas, que eu vou falar. Aí, dia 26, eu falo em Curitiba, no International Fellowship, que é um pastor do mundo inteiro também. Então, eu vou pregar uma mensagem lá também. E depois para a Coreia. A mensagem é a mesma. A igreja... Sociedade. A igreja sendo igreja. Tem coisa que não é igreja mais hoje. É outras coisas, menos igreja, né? Misericórdia. O pluralismo de propósitos. Diferente do que diz comumente, não estamos nos referindo aos prédios locais, mas à igreja enquanto forma de vida, de relacionar, e além das paredes. E você que serve a Deus porque foi salvo pelo sangue de Jesus. Aí eu pergunto, de sério, se um dia der um terremoto, derrubar todos os templos, vai acabar a igreja? Não, a igreja somos nós. Não. Isso aqui é só uma parede que a gente se reúne, não é isso? Glória a Deus por isso. Não. É diferente. É diferente, Inclusive, nós temos hoje 3 grupos, né? Temos os igrejados, somos nós aqui. Temos os desviados, que já foram crentes, desviaram. Falar em desviado, né? Por falar em desviado, estava desviado aí, chegou. Encontrou o caminho, né, Beri? Encontrou o caminho. Ô, Cris, chegou, Cris, tá? Fica tranquila. A Cris. Mas temos os igrejados, que somos nós. Temos os desviados, que já foram crentes. E temos os desigrejados. Cara, esse movimento está crescendo. E a maioria que tem dinheiro, que são servidores de mamão, né? Eles não admitem o sistema. Em casa e deixa eles, né? Deixa eles. A Bíblia está cheia de propósitos com relação a isso, né? Ok.
Neste momento, nesse mesmo empenho, torna-se uma oportunidade de envolvimento para manter o discipulado. Em sequência, capacitar novos obreiros e obreiras para a função de continuar as obras do reino de Deus. É assim que, nesse sentido, a igreja é chamada de o corpo de Cristo. Nada mais e nada menos do que isso. Simplesmente o corpo de Cristo. Agora, você coloca o nome, uma placa, arruma um local, coloca estabelecimento, regimento interno, aí, mas a igreja, ela sempre será a igreja. Se você viajar lá para o Japão, eu vou chegar na Coreia lá, vou encontrar uns irmãos que eu nunca vi na minha vida. E são meus irmãos de Cristo, é minha igreja, meu pessoal. Somos diferentes de denominações, de tudo. Inclusive, eu falei que ontem já me ligou. Vai ter um casal que vai me adotar lá. O casal já me ligou ontem. Ó. Vai me pegar. É na Coreia. Cada um falou assim: pastor, traz uma malinha muito vazia. Vai ter muito presente para vocês aqui. Eu falei: opa. Eles falam assim. Esquisito, né? Português muito esquisito. É. Ah, em russo. É interessante isso, né, gente? Olha como é que é a igreja, cara. Não é? Você nunca viu as pessoas. O mundo não tem isso, né? O mundo não tem isso. O mundo é tudo estranho, estranho, estranho. Já pensou? Aula número 5, capítulo 1 aí. Explosão demográfica. Logo após a expansão, Alberi, você que chegou agora, a gente falou aqui agora, na primeira aula, sobre a igreja como organismo vivo. Como ser, né? O Alberi sabe tudo, ele está só revendo, está só fazendo uma. Só especialização. Ok. Bom, pessoal, quem tá firme somos assim, ó, 4, Renete 5, a Mari e o coisa 7, o Walter 8, a Cris a Cris do 9. Vai dar uns 10, 12 alunos, né? Para formatura. É, uns 10, 12. Vamos ficar firme aí. Vai dar certo, vai dar certo. Até lá vai nascer cabelo no Walter. Vamos lá. Olha a fé, turma que morre. Logo após a expansão da igreja. Walter, você acompanha não, cara. Você é um amigão. Logo após a expansão da igreja em Jerusalém, as viagens de Paulo também, dos apóstolos, em proclamar o reino de Deus, tomou grande proporção, atingindo toda a Ásia Menor. Ásia Menor, pessoal, você pode chamar também de Ásia Menor, Anatólia. Anatólia era o nome que foi dado pelos romanos também. Mas era mais que a Turquia, abrangia mais assim, até a Europa mesmo, Anatólia. Não, Decápolis seria lá embaixo, né? Em Jerusalém, ali. Decápolis. A Europa, aqui estamos falando da Europa agora. A Jerusalém fica na Ásia, né? E aí também tem a Capadócia. Aí sim, entendeu? Capadócia é a Turquia. E Capadócia significa vale de raça. A igreja chegou no fim do primeiro século com cerca de 500 mil crentes. Fora os que morreram, tá? Este número bateu a casa de quase 2 milhões na virada do segundo para o terceiro século. Gente, é demais. Gente, não pode. Gente, só tem que ser movimento de Deus, cara. A igreja não tem explicação. Um período que não tinha internet, não tinha nada, comunicação nenhuma, cara. Era uma coisa para ser esquecida, né? Falou aqui no barzinho, esquece, né? Não. Se expandiu. Nações inteiras, o povo inteiro, cara. Que coisa linda. A igreja chegou. Esse crescimento foi ininterrupto e cada vez mais alastrante, ao ponto em que o cristianismo finalmente se tornou a religião oficial do Estado. Bateu quase 10 milhões de crentes. E mesmo assim, depois de uma sequência horrível de mortes, assassinatos aos cristãos, a espada na arena, com feras, maltratos, agora tendo o império como facilitador da religião, os cristãos chegaram a 60 milhões de adeptos do 10º século. Pensa um pouquinho. 80% do mundo era cristão. Exatamente. Agora, o que estragou? O que estragou isso? Agora, é bom que está gravando aqui, depois eu produzo isso aqui. O que estragou? Chegou a Renete aí também.
Glória a Deus, Renete. Deus abençoe, tá? O que estragou? Ok, o que estragou? Vou até ficar em pé, cara, eu fico com raiva disso. A igreja chegou nesse ponto de ter 80% de cristãos no mundo inteiro. E eram crentes mesmo. Vida piedosa. Vida piedosa. Santos. Tanto é que a iconografia do terceiro século, quarto século, pintava os irmãos como santos mesmo. Aquela iluminação que depois virou áurea, né? Aquela iluminação, aquele coração. Era isso mesmo, era exatamente isso. Eram piedosos, eram crentes, condenavam o pecado. Veja que na Inglaterra, o druismo de Inglaterra quase que zerou as religiões nórdicas, né? Que eram as religiões terríveis, de voodoo, essas coisas, quase que zerou. Aí que acontece? Pois é, o Constantino acha que vai ser crente, porque ele vê que o império dele está com os pagãos estão poucos, o cristianismo cresceu muito, ele se obriga a ser cristão. Aí ele vai mandar na igreja, aí manda matar 80 bispos. Aí começou a política. Aí começou o problema, o clero. Aí começou a vir a pompa, o anel, o manto, a coroa, o bastão, a cadeira de ouro. Aí pronto, a igreja, depois disso, aí para ajudar, no século I, século XI, ela pega e vai buscar a Terra Santa e sai matando o muçulmano onde ela passa, dizimando as pessoas, acabando com aldeias, revoltando. O muçulmano tem raiva de Cristo. Cristo ele respeita como profeta, ele tem raiva da igreja. A igreja se estragou, cara. E depois ela se matou. Século XII, a Inquisição. 25 milhões de crentes mortos. Meu Deus do céu. A noite de São Bartolomeu, em maio de 1557, disse que o sangue dos crentes batia na pata do cavalo. Tanta morte que teve. Só numa cidade morreu 10 mil pessoas numa noite. 10 mil numa noite. Gente, pelo amor de Deus. Estava tudo certinho aqui, ó. O mundo estava todo conquistado. Mas entrou que não era crente para ser crente. Para ocupar lugar de crente. Essa história parece que se repete, né? A ganância, tudo aí. Tudo em nome do poder, da política. Misericórdia. Parte 2. O contraponto da reforma e o crescimento contínuo. Tendo como base o ano divisor das águas, o ano 1000, a igreja tinha atingido, em termos de adeptos, marca de 22% da população mundial conhecida. O crescimento continuou seu pulso firme até o século XVI, quando houve uma arrefecida. Muitos reinos locais partiram contra a supremacia católica. Agora, com a reforma, o grupo se dividirá em católicos, protestantes e reformados. Porém, em termos de todos sendo cristãos, o crescimento, de acordo com os dados do portal Guia-me, em 1600 havia 580 milhões de pessoas no mundo, dos quais 125 milhões de cristãos. Em 1700, 770 milhões, dos quais 155 milhões eram cristãos. Em 1800 havia 900 milhões de pessoas no planeta, dentre eles 200 milhões eram cristãos. O primeiro bilhão no crescimento populacional do mundo é superado por volta de 1820. E o segundo meio século mais tarde, aproximadamente em 1925. Em 1900 havia 400 milhões de cristãos no mundo. Então, assim, sempre foi um crescimento grande, né? A presença eclesiológica no mundo odierno, moderno, mundo de hoje. É a força da igreja, cara. A força da igreja. População mundial. Também. A explosão missionária do século XIX e, consequentemente, o avanço pentecostal a partir de 1900 foi uma mobilização jamais prevista na historicidade da eclesiologia mundial. Hoje, os cristãos do mundo estão divididos em várias tradições, denominações, refletindo a rica diversidade de práticas, crenças, histórias dentro do cristianismo. Aqui há uma visão geral sobre a distribuição de cristãos em diferentes tradições. Católicos romanos, população, aproximadamente 1,3 bilhão. Descrição. O catolicismo romano é a maior denominação cristã liderada pelo Papa. Protestantes, reformados e evangelicais. População, aproximadamente 806 milhões. É quase um bi. Descrição. O protestantismo é um vasto grupo de denominações e movimentos que surgiram
da Reforma Protestante do século XVI, principalmente tradições protestantes, inclui luteranos, calvinistas, reformados, anglicanos, batistas, pentecostais, metodistas, ortodoxos e comunidades. Estima-se que de 6 bilhões de habitantes na Terra, pelo menos 2,5 bilhões são cristãos. Eu acho que é um pouquinho mais, sabe? Porque tem muito de não nominal, né? Mas que também não serve outra religião, então é interessante. 6 bilhões. Seria 2, né? Seria 2. A frase separação igreja e Estado foi importada da fala de Thomas Jefferson, em 1802, nos Estados Unidos. Posteriormente, a frase foi oficialmente registrada na Suprema Corte dos Estados Unidos em 1878. Desde que Carlos Magno fundiu o Império Sacro Santo, século VIII, a Igreja exerceu uma supremacia sobre as nações. Deixa eu parar aqui um pouquinho. No século VIII, esse Carlos Magno, ele fundou o Império Sacro Santo, né? Ele fundiu. A igreja chegou num poder tão grande que ela dominou o mundo. Ela coroava reis, tirava coroas. Era assim a Igreja Católica. Então ele fundou o Império Sacro Santo. Agora, só que o poder religioso começou a invadir o poder estatal, civil. Então, aí começou a vir as guerras ideológicas, como tem até hoje nos países árabes. Se você não for da Sharia, você morre executado. Entendeu? E aí o Thomas Jefferson, aí no século XVIII, aí, 19 já, ele elencou essa frase, a separação igreja e Estado. Quer dizer, o que é a igreja fica na igreja, o que é de Estado fica no Estado. Tudo que é assunto religioso, o Estado também não rege. Também tem isso também. Porque tem muito Estado mandando bico da igreja, entendeu? A China, por exemplo, tem igreja lá, mas é disfarçado. Eles pregam a homilia que o imperador manda lá. Então, a comissão que faz as mensagens da igreja, sabia? É, é tudo controlado. Tu não pode falar o que está ali. Fora do que está ali. Entendeu? Tem seu Estado mandando na igreja. Você não pode. E também a igreja não pode mandar no Estado. Tipo, fazer que o cara se converta a pulso. Não, tem que se converter. Não, tem que ser crente, tem que ser cristão. Não pode fazer isso. As pessoas têm que ter o direito de pensar e decidir, né? Exatamente. E ele elencou essa hipótese aí. A leitura em que a igreja não deve interferir no Estado e nem Estado na igreja criou alguns tipos de segmentos. Por exemplo, Estado ateu. Vamos estudar isso aqui, ó. Estado ateu. O que é Estado ateu? Não admite nenhuma forma de religião. Nenhuma forma de religião. Estado secular ou Estado irreligioso. O Estado não tem religião estatal. Ele tem religião lá, mas não tem uma oficial. E Estado laico, que é do Brasil, né? O Estado não tem igreja oficial, mas tolera as expressões religiosas do seu povo. Você está livre para colocar o que você quiser. Tanto é que tem muita aberração acontecendo aí, né? Está na hora de dar um stop, né? O Estado multirreligioso, com várias religiões oficiais. O Estado ajuda várias religiões e que reconhece. O Brasil é mais ou menos isso aí, mas só que nos multirreligiosos, ele tem a religião, vários oficiais, ele adota vários oficiais. O Brasil não tem um oficial. Lá, que embora diz que a igreja católica, né? Tá, já falaram essa frase oficial e tal. Tanto é que tem lá na Câmara, tem lá a crucifixo, né? Com Cristo lá e tal. Então, mas só que se fosse levar no pé da letra, tem que colocar um Buda lá também, tem que colocar um cutelo lá sei lá, né? Porque tem lá Jesus. Aproveita que tem pouco tempo. Estado confessional ou com religião oficial, que é o caso da Alemanha, já foi, né? No caso, a Noruega, os países lá aqui lá. Estado confessional ou com religião oficial. Nesse caso, a religião é o Estado e o Estado domina o país. Entendeu? Então, a gente tem essas nuances aí. Deixa eu só rever aqui esse ponto aqui para você entender melhor. Opa, pulou aqui, pulou. Vamos lá, nós temos 5 tipos de estados, né? O estado ateu, o secular, ou irreligioso, né? O laico,
o multi e o confessional. No Brasil, nós temos aquela Universidade Mackenzie, né? Ela é confessional. Acho que a metodista também é confessional. É confessional também. É confessional também. Ok, até agora a gente estudou, gente, aí quem chegou depois, a igreja como organismo vivo. A gente falou sobre a presença da igreja como organismo, né? Não como instituição, nem organizada, no caso política, essas coisas, ou essas coisas de alvará e tal. A igreja como um ser vivo. Você viaja aqui agora, vai lá para Ilhéus, chega lá, tem um culto numa casa, chega perto, cumprimenta os irmãos, abraça ali, volta para a praia, você viu a igreja. Essa aqui é a igreja, essa é a igreja. Essa é a igreja. Né? A gente viu também a questão da igreja inserida na sociedade quando ela nasceu, né? Já assimilando a cultura romana e transformando em cultura religiosa, no caso da igreja, né? A gente viu também a transmutação do Estado que perseguia a igreja agora em Estado oficial. Na verdade, Diocleciano foi o último que né, perseguiu, foram 10 perseguições, começando com Nero. O Nero queria fazer Nerópolis, aí não deu certo, tocou fogo na cidade, falou que eram os crentes, coitados dos irmãos, né, pagaram o pato. E pronto. Eu já indiquei para vocês aquele livro, O Mártir da Catacumba, já? Já indiquei, né? Já. Espero que vocês tenham lido, né? Então, aí depois nós vamos ter, até Diocleciano, são 250 anos de perseguição. São milhões de crentes que morrem E eu estive nos locais, cara. Eu estive nos locais onde foi até decapitada a irmã Cecília. Nos locais onde Pedro dava a Santa Ceia. Lá tem os locais ainda, cara. Meu Deus do céu. Ufa, que experiência ver ali em Roma, meu Deus do céu. E também em Jerusalém também, né? Muitos locais de Jerusalém também. Aí depois, ó, a Mari leu o livro. Parabéns, Mari. Vai ganhar um bombom. Hã? Ah, se vier presencial, vai ganhar um bombom. Pronto. Falando em bombom, o pastor Gil deixou ali um saco de bombom ali, de chocolate ali, ó. Não é dele, esse saquinho é dele. Ele se entregou. Tem mentos ali, tem barra de chocolate. Pode pegar ali, tem um monte de coisa ali, ó. Foi de manhã. É, é, é. É isso aí. E eu comi um bolo especial, desculpa aí. Morram de inveja. Então, um bolo especial, glória a Deus. Cara, tá muito bom aquele bolo. Se eu soubesse, tinha pego ele ontem. Mas tá bom. Deus resolveu para agora. E aí nós vamos ter a Chá de Alecrim. E agora a gente viu a igreja aí na distribuição dos estados. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer dar a participação? Pode falar, para você ganhar os 2,5 pontos. Se um comentar ou perguntar, a classe ganha 2,5 pontos, tá? Ah. Vocês estão ouvindo aí em casa? Está ouvindo? Não? Ixi. Peraí. Não. Deixa eu pôr aqui o pessoal em casa. Meu amor. Então, não foi o Lutero que protestou. Ó, fala aí. E na minha concepção, Tá até ouvindo? sim, a igreja evangélica tinha começado a partir de Lutero. Ouviram? Tipo, que antes só existia a anglicana, assim, e a igreja católica, mas que a partir de Lutero começava todas as outras igrejas. Mas então não é assim. Ouviram, gente? Sim. Ok. É e não é, Márcio? É e não é. Você baixar Isogo também? Você baixar Isogo? Sim.
Então, gente, aí não é. Aí não é. Aí não é. A igreja, Porque assim, Lutero sim, inaugura uma fase dos reformados. Lutero não é protestante. O protesto veio 9 anos depois, na reunião em Pirra, na Alemanha, quando os príncipes alemães, a Alemanha ainda não era um estado geral, era condado de príncipes, acho que eram 12. Depois se reuniram e formaram a República Alemã. Então, eles que fizeram uma carta de protesto, porque, olha só, quando o imperador Carlos V viu que a Alemanha, os países cresceram com o luteranismo, ele ficou meio abalado, não podia perder. Ele tolerou que, em vez do catolicismo, aqueles países, a Holanda, a Alemanha, a Prússia, a Moravia, a Boêmia, todo o pessoal ali, a Tcheca, ficasse com o luteranismo, Áustria. Só que aí o Papa depois cobrou dele, não. Pode. Ele está perdendo seu campo. Aí ele manda o irmão dele, Fernando. Tem os príncipes reunidos lá em Espira, é uma reunião dos alemães lá, para dizer, ó, o imperador deu uma carta dizendo que está desconsiderando o luteranismo. Eles falam, não vamos aceitar. Aí fizeram a carta de protesto, chamada carta de protesto, e mandou para ele. Aí tornou-se protestante. Entendeu? Lutero, ele está aí nesse meio, mas não está tão envolvido com o protesto, não. É mais a reforma. Aí nasciam os protestantes, que são os alemães mesmo. Nesse mesmo período, tipo assim, 100 anos depois, você vai ter um movimento do puritanismo, que é um resgate. É um movimento até político e religioso que vai lutar contra o absolutismo monárquico e a supremacia católica. Vão lutar pelo leigo, que é o sacerdócio universal dos crentes, que não é mais um sacerdote sozinho, que um crente pode também ler a Bíblia, que ele pode também orar. Isso aí. Vai lutar contra o que eles vão classificar de mundanismo. Vai nascer um negócio que a mulher coloca aqui para não rebolar, para segurar a cintura. Vão proibir ele no teatro. Vão ser contra o Shakespeare. E aí nasce essa linha que hoje o Brasil tinha nos anos 60, que não pode cortar cabelo, pode cortar unha, pode cortar a perna, não pode pôr biquinho, não pode pôr não sei o quê. Isso aí é puritanismo. É o lado religioso, moral da coisa, né? Aí esse pessoal aí vão dar origem aos evangélicos que não protestaram e que não reformaram. Eles dão origem. Eles são influenciados pela doutrina de Lutero de Calvino. Só a doutrina. E vai ter os protestantes, que é essas igrejas que assumem esse papel de protestantes, que é a continuação do luteranismo, e os evangélicos. É isso. A igreja metodista... Então, nossa igreja não vem do luteranismo. Não, nossa igreja aqui, ela é metodismo, que é outra via. Se o Lutero não tivesse nascido, não tivesse formado, teria metodismo do mesmo jeito. Ele veio na via paralela. Entendi. Ele vai... Na verdade, em 1500, não havia metodismo ainda. Metodismo. Quando foi metodismo, não é igreja. É o movimento. Entendeu? O metodismo, congregacionalismo e os presbiterianos. Da época, né? Eles vão nascer por causa do ato de intolerância. Foi assim, ó, 1608, deixa eu fazer um cap aqui, espera um pouquinho. 1509, morre Elizabeth. Aí o Carlos Magno assume, Carlos I assume os presbiterianos para a cabeça dele. Aí vai vir o Cromwell, que é o general que vai ser rei. Ele vai liderar ali toda aquela região da Inglaterra. Morre, filho dele assume fraco. Aí o pessoal chama de volta a família real, que é o Carlos II. Aí nós estamos tendo agora aqui uma briga já de católicos com puritanos. Um não aceitava o outro. Um chegava, levantava o catolicismo, outro chegava, aí ficava assim. Esse Carlos veio, fez o ato da uniformidade. Acabou! Vai unir todo mundo. Os anglicanos que não aceitavam o catolicismo disseram, não vamos unir, não.
2.000 ministros saem, ali nascia o movimento do não conformismo, que vai dar origem ao Batista, ao presbiteriano. Não, o Batista está um pouquinho já vindo, né? Que o presbiteriano se resume em duas coisas. Regime representativo, não é um pastor que manda, é um grupo de obreiros chamados presbíteros, e a aceitação da doutrina do calvinismo. É isso. Lá na frente, com o não conformismo, tem Lutero aqui, mas não, já foi. Aqui já a coisa interna da Inglaterra. Eles não vão se conformar, vão chamar de não conformismo. Nisso, o Carlos II desiste, o James assume, mas foge para a França. A filha dele casa com o William de Orange, que é lá da Holanda, que é dos Nassau lá, e ele assume a coroa inglesa como consort, que a rainha era Ana. Aí, ele fala assim, gente, eu não vou ficar comprando o pico do mundo, não. Vou fazer o ato da tolerância. O ato primeiro foi da conformidade, foi tolerância. Nesse ato da tolerância, 1680 alguma coisa, já quase 1700. Não, já está em 1700. Está na virada. Ele disse o seguinte, ó, ok, quem quiser fazer os pequenos grupos aí de congregacionais, batistas, pode fazer. Tem que ter uma certa distância, 5 milhas de um do outro, e não pode ter mais tanta gente assim, que foi além do conventículo. E aí nascem esses grupinhos. Lá em Springfield, com John Smith e o Harris, nasce o Batista. Já tem os Menonitas, que também é dessa época do Zwingli, que é outra reforma que está paralela também, nada a ver com o Lutero. Até ele não combinava com o Lutero algumas coisas. O Zwingli, mesma época. Assim, questão de 15 anos do outro. Aí os Menonitas, os Quakers, os Anabatistas, que eram fortes para caramba. Os Amish nessa época, que é o Jacob Amish, até hoje existe ainda. Sim, que eles não usam eletricidade, os Amish, eles são bem do século passado. Então, esse movimento todo nasce para a reforma. O que eles pegam da reforma é o quê? O sacerdócio universal, que é o uso do leigo, a justificação pela fé, que não é mais por obras, isso é coisa de Lutero, né? Sim. Mas o quê? As 5 solas, sola fide, sola gratia, sola fede, sola Cristo, sola Deo Gloria. As 5 solas, justificação, leigo, tal. Eles pegam isso e jogam na deles. Então esses grupinhos que vão se formando, eles vão crescendo. Aí estão as denominações, a Batista. Por que congregacional? Porque eu não aceitava que tivesse um líder que mandasse em tudo. Quem manda é o povo. Por que o presbiteriano? Não, o povo não. Nem o povo, nem o líder. Tem que ser representantes. E assim até hoje, né? Até hoje. A Batista é assim, é congregacional. Presbiteriana é representativa. E tem a igreja episcopal, que é aquela que tem um central, que é o pastor que manda em tudo. Geralmente é assim. Esse grupo nasce para... Esses são os evangelicais, porque eles não protestaram. Não fizeram isso. Só a Metodista fez alguma reforma pequena, por exemplo. A Igreja Católica tinha os 7 artigos de religião. 6 artigos de religião. O Thomas Calvin, quando fundou a Anglicana, fez os 39 artigos. O Wesley pegou, tirou um monte e ficou 24 artigos. Essa é a pequena reforma, uma reforma pequena. Então foi isso. Mas na cabeça do pessoal, a igreja evangélica nasce com Lutero, né? Com John Wesley. Ela nasce... Ele, na verdade, eles eram metódicos. Foi um apelido que foi dado. Eles não fizeram assim, nós vamos ser a igreja metodista. Eles foram apelidados, né? Metodista. Então você vê aí. Não foi assim. Depois de Lutero começou a igreja evangélica. Não. O Lutero ele só deu um start. E aí todo mundo estava no mesmo local, mesma época, cada um avançou um pouquinho, fez sua reforma. Ficou aí agora um monte de igreja. E agora tem as pluralidades, com vários nomes agora aí. E tipo assim, né, como uma suposição assim. Sabe quando tem um monte de gente, todo mundo protestando por alguma coisa e falando, aí um se levanta e vai lá e fala, não, então vamos fazer tal coisa. Foi mais ou menos assim, todo mundo já tinha o mesmo pensamento, a ideia, entendeu? Inclusive por quê, gente? Porque a Igreja Católica, ela veio do século VII até o século XIII, soberana. Ela quebrava todo mundo, punha, colocava. Rapaz, no século XIV, o que vai acontecer? O rei Filipe da França. Em casa, tá me ouvindo aí? Tá ouvindo aí em casa?
Vocês estão ouvindo eu aí? Não? Tá? Ok. Lá, o rei Filipe da França, ele fala assim, não, eu quero um papa da França. Eu quero mudar. O cara levantou a cabeça assim, tipo para Marçal, vou fazer. Aí pegou lá o papa e sequestrou o papa. Colocou na carroça e trouxe e levou na França, em avião. Mas de avião. Alguém riu aí online, alguém riu aí. Colocou em avião. É a cidade chama avião. Então. Aí a Cúria Romana falou, mas Roma é Roma. Vai ficar sem papa? Elegeram o papa, a Cúria Romana. Só que os cristãos ao redor não gostavam daquele papa. Tinha outro papa que era mais popular, que seria um papa, né? Aí ele foi para a Alemanha, em Constância. E aí, como é que chama? Não é denominaram, conclamaram ele papa. Então nós temos em 1369 3 papas. Um em avião na França, um na Roma e outro na... O que você me diz agora? Está dividida a igreja. Ela perdeu a força. Ela perdeu a hegemonia. Como é que fala, pastor Gil? Ela perdeu a hegemonia. Outro dia ele falou uma frase que ela completou, foi palavrão, né? Sabe, me enviar sem graça. Aí o cara deu outra coisa e completou no palavrão. Aí, hegemonia. Aí, perdeu a hegemonia, ficou fraca. Aí, cara, o que vai acontecer? Eu fico empolgado, peraí. Calma, você senta O que vai acontecer? Os reinos locais, a Holanda, a França, a Escócia, a Espanha, eles começam a respirar. Ufa. Não tem papo em cima da rio, não tem carreira católica, vão levantar, reúnem seus exércitos, levantam suas bandeiras, voltam o hino nacional e começa a chamar o movimento nacionalista. Cada um agora queria fazer o seu quinhão. E defender suas fronteiras, e fortalecer sua, entendeu? Foi isso. A Igreja Católica dormiu aí. Aí vai ter força. Por quê? O Frederico III da Holanda, ele vai proteger o Lutero, seu Bosque. O Papa mandou matar o Lutero. Leão XV. Mandou matar o Lutero. Então foi escapa. Que foi a profecia do João Hus na fogueira. Daqui 100 anos nascerá o cisne. Vocês matam o ganso. Mas daqui 100 anos ninguém pegará o cisne. Foi o Lutero. Não conseguiram matar. Ele morreu de velho. Ninguém pegou ele. Sério? Ele morreu de velho cantando Castelo Forte Nosso Deus. Aleluia. Ah, não sei, mas bem velho. Ele faleceu de velho. A Igreja Católica perdeu a força. Aí você vai ter movimentos paralelos, tanto nacionais como religiosos. Cada um. Aí o que acontece? Entrou um cara super crânio, que é o tal do Calvino. Ele falou, peraí. João Calvino. As países têm que ter uma religião. Aí ele criou a doutrina diferenciada com a predestinação, para que os países tivessem uma religião. Lutero lá, com os países nórdicos, né? Aqui embaixo os latinos com o Calvino, e cada um fez a sua bandeira. A Inglaterra com o puritanismo, e todo mundo queria alguma coisa que fosse religioso, que não fosse católico. Mas porque é o mesmo Cristo, o mesmo Deus, tem que pôr um nome diferente. Mudavam a doutrina. Por exemplo, a anglicana tirou o crucifixo, tirou a roupa, tirou as indumentárias, tirou os santos, tirou as imagens, ficou iconoclasta, né? Criaram a liturgia, parecida com a Igreja Católica, o breviário católico, o lecionário anglicano. Era tudo meio genérico, para ficar diferente, né? Eu vou fazer assim, parecido, né? Para não ficar igual. Nós temos nossa igreja. Nós temos, né? Isso, exatamente isso aí. Beleza? Desculpa aí, pessoal. Alguém aqui em casa quer comentar alguma coisa? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos em casa. É aí. Tudo certo aí? O voto. O Walter está com vocês, né, Renete? Ou está em outro lugar? Outro lugar? Você quer o mesmo lugar aí? Tá bom. Mas está no coração, né? Aleluia. Está no coração. Amém. Pessoal, beleza? Vamos para a terceira aula? Porque dá um tempo. Vamos continuar. Pode continuar. Está animado. Está animado aí. Ó, tem comentário aqui, ó. Comentário aqui, ó. Eu li o livro. Bizantinos, os Rames. Peguei tudo ruim do bairro que eu morava, agora eu tô vendo que é tudo... Cadê mais?
Cris Essas mandou duas ok. do nome de Mandaram um foguinho aqui. grupos Tem muita pessoa religiosos. aqui na sala. Você falando aí já. Amém. Sim, por isso que chama. Eu bairro todo, agora que eu tô Por lembrando. Vamos isso lá que ele então. Tem um falou casal lá. conversando aqui. Tem um Coitado, né? casal Que brigando o cara falou que chamava, não sei o quê. Não, mas É, não. mas eu. O Tadeu é a Márcia aqui. Tá ligado meu celular ali. Cadê? Ai, ai. Ok, vamos voltar para a apostila. Vou ligar o microfone. Bora. Daqui a pouco eu ligo de novo quando tiver alguma pergunta, tá, pessoal? Alguma participação. Amém. Ah, ficou um silêncio agora. Aula 6. Olha, eu estou aí em Jerusalém, numa possível porta de uma eclesia, onde se reunia uma eclesia, onde se reunia a igreja, né? Uma possível porta. Gente, você toca nesse negócio aí, você toca na história, né, cara? Meu Deus. Você viaja no tempo. É por causa da poeira do deserto. É o colete, e o boné. Nossa, põe tudo. Você põe comprimido, você põe carregador, fita e esse bonezinho da poeira, né? Para não ficar interessante. Lá na Jordânia eu coloquei máscara, óculos especiais, touca e luva. Mesmo assim eu peguei um vírus ainda. Tem uns túmulos lá que tem. Você sabe que tem um interessante, ó, é assim, ó. Existe um pessoal que são os bioquímicos, né? Eles vão na frente, vão fazendo teste de radiação, porque são covas de 4.000 anos, 3.000 anos, está fechado. Com aquele distância. Um arqueólogo morreu. Lá em Massada, ele aparece aquele filminho. Quem já foi em Massada? Alguém foi lá, não? Ele tem um filme que ele explica a Massada. Quando ele foi abrir a tampa do faraó, o ar que veio de fora matou ele, o que veio de dentro. 4.000 anos, um esqueleto ali, um negócio ali podre, pó, sabe? Quando ele respirou, ele já começou a passar mal, morreu. Ah, não é maldição, exatamente. É contaminação. Eu tive um problema desse, sério, eu peguei uma virose. Não, mas eu estava num sítio que estava com bioquímica já. Eles vão entrando, cara. Eles jogam um líquido, reconhece algumas coisas, faz a medida, pega um negócio assim, coloca assim no aparelho deles. Já mede ali o tipo de radiação, de vírus e coisa. Quando é uma coisa que eles não sabem, eles trancam, não deixam ninguém mexer. Eles vão estudar, vão com roupa especial, estuda para que é. Aí, quando eles fazem a varredura bioquímica, eles liberam para os arqueólogos. Mesmo assim, você vai de luva, de óculos, máscara, de touca, porque mesmo assim, tá limpo e tal. O negócio é sério, cara. O negócio é sério. Interessante isso aí. Eu fui na Jordânia e peguei lá um vírus. Teve um caso lá que eu cheguei o hotel lá não tem cartão, né? É no digital. Agora parece que é no Íris agora. Eu vou passar pro Catar agora, diz que tá lá assim já, no íris do olho. Os caras são avançados. Pô, lá no Monte Sinai, cara, venham vendendo água com cartão de crédito no Monte Sinai. É mole. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco. Então, eu fiquei doente lá. Fiquei muito mal. Aí o cara me deu um remédio, falou assim, se eu piorar, tem que ir pro médico. Ainda bem que eu tinha um seguro de saúde, né? Pra não ter problema nenhum. Mas aí aconteceu um negócio interessante. Lá para 2 da manhã, eu estava assim, sem fôlego, assim, sentado, né? O cara falou: se piorar, você tem que falar com a gente. Ele mostrava umas carinhas para dizer o nível da dor, né? Do problema. Aí se chegasse numa carinha lá, tinha que chamar o médico. Aí eu apontava assim, o cara fala a verdade, be truthful. Eu falei, não, esse aqui, this one. Mas chegou um cara, Biri, lá para meia-noite, pouco, falou: aqui tem muito movimento para você. Eu não podia ficar no quarto também, porque o carpete estava me dando. Ele me levou numa área que tinha um cartão, uma área sofisticada. Cara, muito lindo o local, muito lindo. Lá em Amã, lá em Amã. Eu fiquei num lugar assim bonito, cara. Ele trouxe uma cobertinha bem gostosa, eu fiquei ali dormir. Quando foi 6 da manhã, um guarda, sir, eu falei pra ele assim, how did you get here? Como é que você chegou aqui? Eu fui colocado por um guarda. Ah, senhor, você tem que descer agora. Vai chegar, esse aqui é o espaço do rei. Eu falei, o quê? O senhor foi colocado no espaço do rei. Agora você tem que descer, porque o rei tá chegando aí. Eu falei, não, então tá bom. Aí, eu falei, mas foi o rapaz que colocando a gente tem câmera, fica tranquilo. Vamos lá, me acompanhe, por favor.
Aí desci com ele. Eu passei a noite no local do rei, cara. Agora, eu acho que foi um anjo do Senhor. Porque eles não fazem isso. Como é que foi me estranho na área do rei? Né? Eu chorei muito esse dia. Eu falei, Jesus, foi o Senhor que mandou um anjo. Eu estava passando muito mal, cara. Eu não queria. Se eu fosse para o hospital, aí atrapalha a caravana, bagunça tudo. Ai, mas glória a Deus, viu? Deus cuida mesmo. A igreja visível e a militante. Quem que pode me explicar o que é a igreja visível e militante? E depois tem mais uma. Triunfante. Ok. A expressão igreja militante. Espera um pouquinho. Opa. Ai, ai, ai. Na verdade, é a mesma coisa, né? Porque tem a militante e tem a triunfante. A triunfante, hoje, o tio de série acabou de entrar lá. Está na triunfante já. Essa expressão igreja militante, embora não seja um termo cunhado por Jesus ou por Paulo para diretamente definir a igreja viva na terra, operante, no entanto, tornou-se comum para designar os crentes que ainda vivem na terra, portanto, compõem a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, a Bíblia nos concede a ideia da igreja militante, que é visível, composta por membros, homens, mulheres e crianças. E aqui no caso da nossa igreja tem um cachorro também, né? O cachorrinho vem no culto e fica quietinho. Tem. Assiste o culto ali. É. É. Dircélia, assiste o culto. Mais comportado que os irmãos. É o primeiro cachorro, né? É. Fica quietinho ali. Os quesitos que corroboram para o reconhecimento das pessoas como membros são expressões, por exemplo, comungar da mesma fé em Cristo, serem batizadas em água, discipuladas pelos que acolhem, possuir um compromisso de presença, sustento na obra, busca de uma vida santa, Atos 9:32, Romanos 15:25. E o fator mais fundamental é a decisão e compromisso do recebimento de Jesus Cristo como um único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Você já notou aí que a palavra Senhor, quando eu escrevo, está sempre em maiúsculo? Porque é para diferenciar do Senhor da terra, o Senhorzinho, entendeu? Podemos também dizer que ser a igreja é a junção de pessoas para um único propósito e de que preferência em um lugar geográfico. Efésios 1:1, Colossenses 1:2, tendo um líder, presbítero, pastor ou responsabilidade. Tito 2:7, Timóteo 1:11, 60 milhões de adeptos, Oxe, isso aqui, escapou essa frase. Igreja visível estatutária. É um grupo social reconhecido e é entendido pelo Estado ao país com os quais interage na sociedade, e que, através das leis desses países, o grupo é devidamente reconhecido como organização social religiosa, sem fins lucrativos. E para evitar a classificação de um grupo de clandestino ou sem base de lei, a Igreja torna-se um organismo estatutário, organizado em documentos oficiais, que denomina como parte do Estado. Desta forma, também, o movimento torna um registro como CNPJ. Recebe a alcunha de pessoa jurídica e atua na sociedade de forma legal e institucionalizada. Há casos em que o grupo mínimo pode efetuar esta ação, por exemplo, a partir de 50 pessoas assíduas. Não há um limite, e sim uma iniciativa. No entanto, para efeitos de leis do Estado, a questão numérica pode ser uma das exigências básicas no município para reconhecer um grupo de denominado igreja, devidamente documentado. Então, isso é mais que normal, né? Igreja invisível e universal. Embora tenhamos mencionado a questão de reconhecimento por parte de autoridades, sabemos que a Igreja de Jesus Cristo não necessita deste reconhecimento. Amém, pessoal? É apenas uma questão ética, bom senso e harmonia com a autoridade, com as autoridades. A igreja existe por fé, por esperança, por compromisso direto com o sacrifício de Jesus à cruz e a dádiva do Pai, que já havia projetado esta igreja sob o protótipo do tabernáculo e o templo de Jerusalém. Esta igreja invisível também não possui placa denominacional e nem nome instituído. Ela é una em toda a terra, constituída de salvos que adoram e servem ao mesmo Senhor. Mateus 18:20.
Nesse sentido, de una é católica, pois o termo católico, quando usado no sentido universal, deriva-se do grego antigo, katholikos, que significa universal, ou, como é que correu aqui? Universal, é porque correu aqui a apostila. Ou geral. Esse termo foi adotado inicialmente pela Igreja Cristã Primitiva para descrever a natureza abrangente e universal de sua fé e da comunidade dos crentes. A palavra católica aparece pela primeira vez em escritos cristãos antigos, como nas cartas de Inácio de Antioquia, um líder cristão do final do século I, início do século II. Inácio usou o termo para enfatizar a unidade da igreja em toda a sua diversidade geográfica e étnica. Por que ele falou isso, gente? Porque havia muitos pequenos grupos de hereges. Aí ele usou esse termo, e o pessoal que era mais da igreja, mais ligado à igreja original, falou, vamos usar isso aqui para diferenciar dos outros, né? Para diferenciar, e ficou católica, né? Aí ele fala, é Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou cristão, católico, apostólico, não sou romano, né? Igreja invisível e triunfante. O preço desta igreja é glorioso e seguro, pois Jesus ele é o cabeça da igreja. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação da cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios 4, 15, 16. Gente, sabe o que é interessante aqui? Nosso corpo tem um componente chamado laminina. Laminina. O que é a laminina? Ela é a cola do corpo. Você fica em pé aqui, você fica em pé por causa da laminina. Se você não tivesse, você ficava igual, sabe? São bilhões do corpo inteiro. Ela cola o corpo inteiro. E sabe qual é o formato dela? De uma cruz. Depois coloca aí para você ver na internet. Laminina do corpo. É a cola que deixa o corpo assim, tá? Interessante isso, né? Quem é que une a igreja? É a cruz de Cristo. Nós estamos aqui, a gente aqui por causa da cruz, não é? Todo mundo aqui se encontrando na cruz, não foi? É o nosso ponto de encontro, não é? Exatamente. Por isso que a igreja está de pé, por causa disso. Não é interessante isso, cara? Essa questão da biologia aí? Da menina que cola o corpo inteiro. É, cara, eu fico pensando assim, rapaz. Podia ser outra coisa, né? Não podia ser ter morrido na cruz, morrido num outro lugar, ser decapitado. Mas aí a cruz que une a igreja é ela que sustenta a nossa fé, né? Eu acho lindo aquela cruzinha lá é uma besta, né? Aí fica para lá e para cá, para lá e para cá, ela roda o culto inteiro ali, aquela cruzinha lá. A cruz da plenos. E, e vazia, né? Na verdade. Então ela é porque estamos aqui, né? Ela é o sentido, estamos aqui. Você vai encontrar irmão da Bulgária que não fala português, vai estar por causa da cruz ali, está firme com Jesus, né? Aleluia. A ideia subjacente do termo católico, que é fé cristã, não é restrita a uma única localidade, cultura ou grupo étnico, mas é para todos os lugares. Porém, a Igreja Católica assumiu o termo para si. Embora o sentido é o mesmo, é necessário diferenciar-se do catolicismo em si. Ok, beleza, a gente termina aqui. Amanhã, a semana que vem é 789. Alguém quer pôr alguma coisa aí para nós aí? Nós estamos de casa caladinho, então ninguém está falando nada hoje. Né? Aleluia. Todo mundo está feliz, né? Todo mundo está animado. Ei, Renete, curte foi a benção aqui das irmãs, hein? Foi um mover de Deus, né? Foi lindo. A Joquebede lá. Mas antes do Joquebede, o culto já estava uma benção já estava tomado aqui, né? Estava uma presença gostosa de Deus, assim, não dava vontade de sair. Pessoal, alguma dúvida aí? Achou aí, Tadeu? Ela é uma molécula em formato de cruz, formada por Aí, ó. Tá vendo aí, gente? Não, vocês não pegaram a ideia. Vocês não pegaram a ideia. Vocês estão entendendo, não? Rapaz. Não, sem ela. É, então, sem ela, você não conseguiria andar, mesmo com os ossos.
Fica todo mundo lá assim, tudo. Ela faz. É isso aí. É como a cruz pra gente. Não é legal isso, gente? Outra coisa, se eu ficar arrepiado agora. Existe no espaço sideral, mas bem alto, são anos-luz. É uma constelação muito alta, né? Quer dizer, alta em relação. Nós estamos aqui, né? Que no espaço não. Mas já que a gente está aqui, a gente olha, é alta, é muito alta. Eu vou achar essa figura. É lá no alto. Bem, mas é fora das galáxias, assim, ó. É um azul com uma cruz, cara. É uma cruz. Exato. E ela tem formato de olho. Aí eles falam que ela é chamada de olho de Deus, né? Aí eles falam que é o olho de Deus que olha o universo por ali. Deve ser que ele coloca por fora assim e olha por fora. E se você ligar os pontos das estrelas, você conta as histórias. O leão pisando a serpente. Aquela frase, estava escrito nas estrelas, é porque tem coisa mesmo escrita. É porque é perigoso aí você entrar pela astrologia. Não é legal. Ó, o diabo, rapaz, ele é sagaz, né? Ele cria o cabalismo, a cabala, para acabar com tudo, né? E cria a astrologia. Porque a gente vai para esses lados, vai para a Bíblia geomátrica, vira numerologia. Aí não dá legal. Se vai para estudar estrela, vira astrologia. São muito finos. Mas é real. Isso existe mesmo, é real. Está lá. Não tem como negar isso aí, entendeu? É. Sim. A supernova. Uhum. Liga aí, pessoal de casa ouvir. E ela Sabe que ele é fala. fruto do Adonep, né, pastor? Como é que é? Adonep. Aham. Ele é fruto do Adonep. Adonep. Sim. E eu li um livro onde essa pastora, ela conta a história Merlin. dela, Merlin. Aham. Ela lia assim, levava um dia, às vezes, ela conseguia decorar um versículo da Bíblia. Chegou um momento dela, sabe, teve sei lá, né, uma ação de Deus na vida dela, ela decorava 33 versículos num dia. Sabe toda a Bíblia, a mulher, é impressionante. E ela estudou sobre as estrelas, e ela disse que a igreja ela está relacionada em cada estrela, toda a igreja da Terra está no céu, representando as estrelas. Períodos? Não, Da as igreja? estrelas. A quantidade? Não, é a igreja mesmo. Vamos dizer, cada pessoa está relacionada no céu tá. como uma estrela. Ah, entendi. Quando A igreja como corpo Apocalipse de não Cristo, fala tipo. isso, que tipo, que quando Caiu a terça parte das estrelas do céu, eram os anjos. que também fala que é, quando ele fala que ele vê o filho do homem, né? E aí descreve que tinha cabelos alvos como a neve e tal, e fala que ele tinha 7 estrelas na mão que representavam os 7 igrejas. anjos da igreja, das 7 igrejas. Fala em E aí Apocalipse. ela explica tudo Eu li no esse livro. Ela livro. diz que os anjos caídos, as estrelas que eles também representam, a terça parte, eles tá assim, tem igrejas que não tem mais brilho, estão se apagando. Ela fez um estudo sobre isso, é Sim. impressionante. Gente, Está tudo assim no livro registrado. na verdade, nossa galáxia possui 2 bilhões de sóis. Que até agora foi descoberto. 2 bilhões de sóis. Não sei quantos bilhões de galáxias. E a Bíblia diz, está sentado? Que Deus chama cada um pelo nome. Não, você não está entendendo. Não tá entendendo. Cada um pelo nome. Cada uma pelo seu nome. Lá você vai ver no livro de... São vários. Jó. Deus fala, usar isso, se apresenta dentro do trono, fica assim, ó. Vai cair aonde? Ali, tal. Os o quê? Os relâmpagos, eles ficam dentro do trono, lampeando. São vivos, são seres. Se você soubesse, esse mar aqui está limitado. Se entrar ali, acaba tudo. Está limitado. A natureza está obedecendo até agora. Cara, o negócio assim de tirar o fôlego. E tem um idiota que não existe. Se a pessoa nisso.
Nossa, E Deus... Sabe que as moléculas se juntaram sozinhas e fizeram. Mas quem fez a moleque? Vai para lá. Não posso, vamos para o código. Quem fez o código? A evolução da molécula. Outra coisa, o seu DNA, ele tem um composto de fosfato. E são 5 fosfatos numa ponta ligados à sucralose com os polímeros da adenina, com os 2 polímeros. Começa o início do seu DNA. O início do seu DNA começa com fósforo. Sabe o que é fósforo? No grego? Fogo. Luz. Quando ele falou, haja luz, a luz estava implícita em tudo. E não é a luz do sol, não. É a luz. A luz que é cósmica. A luz que... Na verdade, ali já é Jesus, né? Que João fala, nada foi feito sem ele. Ele é o verbo da criação. O haja é o verbo, haja. Aconteceu. Deus falou luz, a luz saiu correndo a 300 mil quilômetros por hora, por segundo, né? Já era na criação. Está implícito. Entendeu? A gente veio do pó, uma vez o Senhor já passou por nós lá no passado. Foi formado agora. A gente veio da onde? Quem veio de Marte? É daqui da Terra mesmo. Um dia, nós já fomos matéria-prima lá do Éden. Daquela região. Onde Deus criou Adão. Aleluia. Fantástico. Ok, turma. Vamos descansar hoje. Walter vai jantar, com certeza. Estou contente, pastor. Né, Walter? Homem de Deus. Amém, Renete. Amém, Crisley. Amém, Coronel e Edneia. Deus abençoe. Mari e o Waldir. A todos um bom descanso. Vamos terminando por aqui, tá bom, gente? Deus abençoe. Até semana que vem para a aula 7, 8, 9. Em nome de Jesus. Valeu. Amém.